O que faz uma ilha do outro lado do mundo conquistar tanto o coração dos brasileiros? Será pelas praias paradisíacas, pelas águas cristalinas, pela energia vibrante? Ou será algo mais? Bem-vindo a Phi Island. Aqui você encontra praias paradisíacas, Uma vida noturna animada e uma natureza selvagem de tirar o fôlego. Nesse vídeo, nós fomos atrás de descobrir tudo o que se sabe sobre essa ilha. Entrevistamos brasileiros que moram aqui e descobrimos desde curiosidades a todos os passeios que são possíveis de se fazer. Phi, uma das ilhas mais famosas da Tailândia e muito conhecida pelos brasileiros, como é estar aqui sendo brasileiro, como é morar aqui, como é viajar pra cá. Se você sempre sonhou em conhecer esse lugar ou quer saber como é viver essa experiência única, você está no vídeo certo. Vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse lugar. As Ilhas Phi são os destinos mais icônicos da Tailândia e estão localizados no mar de Andaman, entre Phuket e Krabi, compostas por 6 ilhas principais. Phi Don e Phi Lê são as mais conhecidas, Abrigando a icônica Maya Bay, o cenário do filme A Praia. do Leonardo DiCaprio. As ilhas são conhecidas por suas águas cristalinas, praias de areia branca e formações rochosas impressionantes que emergem do mar. Phi também é um paraíso para snorkeling e, principalmente, mergulho. Oi, gente, eu sou a Duda, eu sou do Rio. Estamos morando aqui em Phi já faz um ano. E o mergulho aqui é um dos melhores mergulhos do mundo, sem dúvida. A gente mergulha nesses dive spots que ficam em Phi Lê. Então aqui, essa região da ilha onde a gente está é Phi Don, onde tem as estruturas de hotel, restaurante. E o Parque Nacional, onde fica Maya Bay, que é a praia famosa lá do Leonardo DiCaprio, fica nesse Parque Nacional que é Phi Lê. Então a gente vai num passeio de mergulho, o barco sai de manhã ou à tarde, a gente tem dois horários. E aí a gente vem em algum desses pontos aqui do Parque Nacional. Normalmente essas ilhazinhas, que é Kobida Nok, Kobida Knife, tem assim, recifes de coral gigantes, muita vida marinha, tartaruga, tubarão, muito tubarão leopardo, tubarão black tip shark, que é um tubarão de Recife, mas são tubarões de Recife que não atacam humanos, não comem seres humanos, mas é uma vida marinha realmente muito rica. É lindo de se ver os corais super coloridos, aquelas cardumes de peixe gigante. Então, assim, vale muito a pena. A gente pula sempre em um lugar, volta pro barco, almoça, fica ali, né, tipo, ouvindo uma música, curtindo o som, todo mundo conversando. E depois a gente vai para um segundo spot de mergulho. E então, assim, é basicamente uma metade de um dia, né, um half day aí de passeio. Paramos em 2 lugares, fazem 2 mergulhos. Para quem nunca mergulhou, não é necessário certificação, né? Para quem nunca mergulhou, a gente faz o que é chamado Discover Scuba Diving, DSD. Então, o instrutor vai com você lá no barco, faz um briefing, tipo, ensina as técnicas básicas para limpar a máscara ou então limpar o regulador, as coisas que você precisa saber básica para fazer um primeiro mergulho. E também quem é certificado, já tem alguma certificação, e aí são várias certificações, mergulha, que é o que a gente chama de fan dive. Então aqui é realmente muito legal nessa área de Khaled, que a gente tem um navio naufragado, então é o wreck, que também é um mergulho que é muito procurado aqui em Phi. Muito legal, e daí é bom porque o Brasil, o pessoal vem pra cá e daí tem instrutor em português, vai aprender as coisas em português, não vai se complicar. Sim, com certeza. E do mundo todo, né? Tipo, acaba que agora é baixa temporada, é mais tranquilo, mas na alta temporada é gente do mundo todo, e aí aqui tem instrutor do mundo todo também. Jean, não é isso? Sim, exatamente. Tá aqui em Phi já há um ano. Conta a história, como é que tu chegou aqui? Por que você ficou aqui? Phi, na verdade, eu vim para ficar por 3 dias, né? Eu vim apenas para conhecer Phi, como a maioria dos turistas vem para Phi. E acabei ficando 3, 4, vou renovar por mais uma semana, por 2. É um lugar maravilhoso, é um lugar que não tem como você não se apaixonar. E foi muito gratificante para mim chegar e, tipo, encontrar o meu lugar no mundo. E Phi foi minha casa de verdade. Que massa, velho, que massa. O lugar é bonito, a Tailândia é bonita, a Ásia em si é muito bonita. Sim. Só que não é só a beleza do local que você procura. Não. Você procura a tranquilidade, é você poder deixar seu celular aqui, esquecer o celular, e ir pra sua casa e no outro dia você voltar aqui, tá aqui em cima o celular. É você não ter preocupação, é você ter segurança, é você ter tudo isso, você não tem índice de nada nessa ilha. A gente tá falando de uma ilha minúscula na Tailândia, onde tem uma diversidade de belezas naturais, onde tem praias maravilhosas, onde tem pessoas muito bonitas, pessoas do mundo inteiro, e onde te dá segurança. Então, pra quem
um lugar melhor do que você morar com tranquilidade, com belezas naturais e com a segurança para você Exato. Essa questão da segurança que é bem diferente do Brasil, né? Tipo, a gente sabe que no Brasil é tensão 24 horas, você sai na rua, ainda mais nas capitais, né? Essa diferença é mais isso mesmo, é a segurança, a igualdade das pessoas na maneira de comunicação, a população tailandesa, o tailandês em si, ele é bastante acolhedor. Ele, se você não fala inglês, se você não fala tailandês, ele vai te entender na mímica. Sim. Então isso vai muito do povo brasileiro, muito mais do povo nordestino, que é aquele acolhedor e tal. Então, tipo assim, a diferença que eu encontrei aqui de belezas, a de Alagoas, lá tem Maragogi, tem lugares muito bonitos também no Brasil que eu não tiro essa qualidade que a gente tem lá. Você se compara isso com a Tailândia, não. É uma beleza completamente diferente. Tipo, né? Nós temos a nossa beleza lá e tem essa beleza aqui. Então isso faz com que você se sinta bem num lugar como esse, por isso não dá vontade de ir embora. Tudo bem? Olá, tranquilo? Como é que vocês estão? Tranquilo, cara. Beleza? Deixa eu falar, vocês que, tipo, tem a coxinha aqui, algum canto? É um amigo, ele vai atender aqui agora. Ricardo, chega aqui, amigo. A gente tá aqui pertinho, velho, de frente, cara. 8 anos. Esse aí é o Ricardo, que junto com seu sócio, o Paulo, Eles abriram Favela House em Phi Phi Island. servindo os principais clássicos da culinária brasileira, desde estrogonofe até a famosa coxinha. Chegando lá, você pode comer um churrasco brasileiro ou até mesmo uma feijoada. Nós experimentamos e aprovamos. Já deu até pra matar um pouco da saudade do Brasil. A maior parte da Tailândia, como a gente sabe, é budista, mas uma boa parte também, principalmente no sul da Tailândia, é muçulmana. E aqui em Phi Phi também é quase 50%. Então metade é budista, metade é muçulmana. E nos lugares que são muçulmanos, tem certas regras e proibições, né? Por exemplo, existe o halal e o haram. O haram seria como se fosse o pecado na religião islâmica, o que não é permitido pela religião. E o halal é tudo que é permitido pela religião, pelo Corão. Que a gente, por exemplo, encontrou esse restaurante que é tipo um buffet livre. Não sei se é livre, na verdade, mas é um buffet que é halal food. Então, tipo, é tudo que é permitido pelo Islã. Então, provavelmente não vai ter carne de porco aí e também não vai ter bebida alcoólica. Por exemplo, tem até uma placa ali, ó, Prohibition or here, do not drink alcohol into here. Então, não pode entrar com bebida alcoólica dentro desse espaço. Por ser um espaço halal, um espaço sagrado, assim, pra eles, né? Que segue as regras. Em lugares e países que são muçulmanos, você normalmente vai entrar no mercado e vai ter a seção halal e a seção haram, onde vai ter bebida alcoólica, cigarro, essas coisas assim. E do outro lado, as coisas que são permitidas. Eu vi a palavra halal, sempre foi relacionada ao frango, como o frango é morto, virado para Meca, né? O frango é todo processado, virado para Meca, mesmo quando ele é produzido em qualquer outro país. No Brasil, no Sul, a gente tem fábricas que fazem isso, esse processo, e tem as pessoas até que fiscalizam nessa fábrica para confirmar que realmente esse frango é halal, como se fala. Aqui algumas dicas práticas para sua visita. A melhor época de visitar é de novembro a abril, quando o clima é seco e ensolarado. Como chegar? Phi Phi é acessível de barco a partir de Phuket ou Krabi, com opções de ferry ou speedboat. Onde ficar? Para quem busca agito, Tonsai Bay é ideal. Para quem prefere tranquilidade, Long Beach e Laintong são ótimas opções. Respeite as regras de preservação, evite deixar lixo e apoie iniciativas que promovam o turismo sustentável. A Tailândia é conhecida muito pelas comidas de rua dela, né? A gente foi pra Bangkok, é cheio de mercado, cheio de experiência de comer escorpião e várias coisas. Você pode até ver esse vídeo que a gente fez lá de Bangkok, mostrando um pouco dessa experiência louca. Mas a gente sentiu que nas ilhas as pessoas não têm muito essa oportunidade de experimentar comida de mercado, né? A gente viu muita comida ocidental, hambúrguer, pizza e outras coisas. E a real experiência, ela acaba sendo perdida. Então, assim, uma dica que a gente quer deixar é não deixa de experimentar essa experiência de comer as comidas da rua, de comer o pad thai, que é o famoso prato daqui, e outros vários pratos de arroz frito e outras coisas que eles fazem aqui que são muito bons. Espetinhos também bem legais. Então aqui em Phi Phi tem um mercado que nos traz um pouco dessa experiência. Aqui a gente tem os espetinhos, por exemplo. É um mercado pocket, sabe? Que a gente vai poder experimentar espetinhos, mais picantes, menos picantes, bastante porco, salsicha, frango. Aí a gente tem os pratos também com arroz, tem umas outras coisas bem diferentes assim nos saquinhos que elas vendem. Mas assim, não deixe de experimentar, eu acho que faz parte da experiência de estar num outro país
experimentar os temperos diferentes. As coisas aqui são meio doces também, eles põem bastante açúcar no prato que é salgado, o que é muito confuso pra gente, mas é muito bom também. Então, assim, não deixa de vir aqui esse mercado que tem várias opções aqui de pratos, olha só. Eles todos são muito apetitosos. Saladica, algumas coisas bem picantes. É só pedir pouco spice se você não quer picante, que eles fazem, eles entendem. Mas é bem bom, assim, é bem saudável, um pouco de vegetais. Tem sempre a opção de frango, porco, camarão ou lula. Tem água de coco, tem frutas frescas também, eles comem bastante manga, maracujá, pitaia é muito comum aqui. Aqui tem as mesinhas, assim, ó, vocês podem ver que a estrutura ela é normalmente mais simples do que um mercado. Hello, Sawadika! Good, and you? Good? E o pessoal é muito simpático também, sempre a gente passa aqui na frente, o pessoal chama pra vir, pra comer e tudo mais, eles são muito legais. Vamos falar um oi pra nossa amiga. Hi to Brazil! Hi to Brasil! Yes, thank you. Não deixe de experimentar a comida tailandesa porque é muito boa, você vai gostar. Além do que o preço é muito mais barato do que a comida ocidental. Tipo assim, aqui nos pratos você vai pagar de 60 a 120, 150, mais caro 160 bahs. E numa comida ocidental, o mínimo tu começa pagando 160 bahs. E as pizzas normalmente são de 200 a 500 bahs, uma pizza para uma pessoa, por exemplo. Então assim, não deixe de experimentar, vai valer a pena e vai economizar também. Mas tudo bem, a gente não vai julgar se você quiser um McDonald's ou um Burger King, tá tudo bem, né? A gente também chegou aqui querendo, porque fazia um mês que a gente tava na Ásia comendo sempre um pad thaizinho doce. Então tem McDonald's e do outro lado da rua tem o Burger King. Uma refeição aqui, a completa, né, é 350 bahs, 400 bahs. Mas para os brasileiros, infelizmente, não tem o que no McDonald's? Não tem o Cheddar McMelt, que é o nosso preferido, não existe. Até agora eu não vi em outro país, a não ser no Brasil. Então não sei como é que funciona isso, porque que no Brasil é tão especial o Cheddar McMelt. Mas o Burger King foi lá, se adaptou e também fez comida tailandesa, a sua versão. Aqui que é o rolê de passeio e suporte em português, ó. Eles têm essa Pipi Brazuca, que é uma agência de viagem e turismo aí para brasileiros, especificamente para brasileiros ou falantes de língua portuguesa, né? Ó, suporte em português. Vou entrar ali depois para conversar um pouco mais com eles, mas primeiro você me lembra. Com certeza eu posso afirmar que Pipi é um lugar onde vem mais brasileiros, até por conta da agência que tem aqui, né, chamada Pipi Brazuca, que é uma agência especializada em turistas brasileiros e portugueses. Então, por esse atrativo, em parcerias que eles têm com influenciadores digitais, eles são a maior agência de viagens aqui da Tailândia, por ser de pessoas brasileiras com o maior público e a maior atendentes em brasileiros. Então, eu creio que Pipi se transformou no anto para os brasileiros agora nesses últimos anos. Verdade. Olha, eu vim a primeira vez em 2018 e aí eu conheci o meu marido aqui, ele é mergulhador, a gente se conheceu, ficamos um ano aí, 2019, à distância, eu morava na Austrália na época, e aí ficava vindo, a gente se encontrava pelo meio do caminho ali no Sudeste Asiático. E aí voltamos pro Brasil, ficamos presos por conta da pandemia, né, quase 3 anos, e aí no ano passado ele voltou, né, pra assumir a gente abriu esse novo dive shop aqui em agosto, tem um ano. Então, estamos aqui desde então. Que legal. E eu amo. Em 2004, houve um tsunami aqui que atingiu toda essa lateral da Tailândia. E um dos lugares mais afetados foi Pipi, e as ilhas aqui que a gente está visitando. 70% da ilha foi danificada e aí agora existe uma conscientização das pessoas que moram aqui e também existe bastante sinalização para os turistas do que fazer em caso de um tsunami acontecer. E existem até um sistema de som que foi implantado para avisar em caso de tsunami. A gente veio na época agora de monções, né, que é época de chuva. Então, por estar chovendo, o céu tá a maior parte do tempo nublado. Vamos tentar agendar um passeio pra gente fazer amanhã e torcer que amanhã tenha mais sol do que hoje, pra ser um passeio maravilhoso. Nós visitamos Pipi em uma época menos ideal,
quando o clima é mais chuvoso e os dias são mais nublados. A alta temporada, geralmente de novembro a abril, é quando o sol brilha praticamente todos os dias, tornando os passeios ainda mais incríveis. A gente até recomenda você visitar nessa época, mas queremos destacar que, mesmo na temporada com mais chuvas, Pipa continua impressionante e inexplicável, como vocês vão poder ver no nosso vídeo. No começo, nosso passeio estava nublado, mas aí durante o dia o sol foi abrindo. E a água, independente do céu nublado, ela é muito linda e impressionante. Além disso, visitar na baixa temporada tem suas vantagens. Os preços são mais baixos e a ilha não tá tão movimentada. E acredite, você pode dar sorte de pegar um dia ensolarado, que não é raro. No nosso caso, um dia depois do passeio chuvoso, o sol apareceu bem forte, mas infelizmente não tínhamos mais tempo para aproveitá-lo. Olha a cor dessa água. Se você planejar uma estadia mais longa em Pipa, é bem provável que consiga pegar alguns dias de sol para aproveitar os passeios ao máximo. Mas independentemente da época, você não vai se arrepender de visitar esse paraíso. Coragem, coragem, coragem. A espécie de macaco encontrada em Monkey Bay é o macaco de cauda longa, ou macaca fascicularis, também conhecido como macaco crab-eating. Esses primatas são muito comuns no Sudeste Asiático e conhecidos por sua inteligência e comportamento social complexo. Os macacos de Monkey Bay são um espetáculo à parte em Pipa, atraindo turistas pela sua curiosidade e comportamento carismático. Esses habitantes da ilha vivem livres entre as árvores e a praia, e observar suas interações é como assistir a um pequeno teatro da natureza. Eles são ágeis, espertos e muitas vezes ousados, principalmente quando se trata de buscar comida. Apesar de toda a diversão e encanto que proporcionam, é importante lembrar que eles são animais selvagens. A constante presença de turistas tem gerado impactos no comportamento dos macacos, uma dependência de alimentos oferecidos por humanos e, em alguns casos, reações agressivas quando se sentem ameaçados. Apesar de serem fascinantes, esses macacos são animais selvagens, e quando se sentem ameaçados ou sobrecarregados pela presença de pessoas, podem se tornar agressivos. O turismo intenso em Monkey Bay, com barcos chegando constantemente, coloca pressão sobre seu habitat e comportamento natural. O debate sobre sustentabilidade em Pipa é central para o futuro das ilhas, que tem enfrentado os impactos do turismo de massa ao longo das últimas décadas. A superlotação causou danos significativos aos ecossistemas locais, incluindo a destruição de corais e o aumento da poluição. Em resposta, medidas como o fechamento temporário de Maya Bay para regeneração ambiental e a imposição de limites ao número de visitantes foram implementadas, destacando a necessidade de equilíbrio entre preservação e economia turística. Por isso, o encontro com esses macacos exige respeito. Evitar alimentar os animais e não interferir em seu habitat são atitudes essenciais para garantir que a experiência continue sendo mágica, tanto para os visitantes quanto para os próprios macacos, que merecem viver de uma forma saudável e equilibrada em seu ambiente natural. La estrella de Iber. Esse contato com a natureza é indescritível. Para quem gosta de história e cultura, a Viking Cave é fascinante. Apesar de não ser acessível por dentro, a caverna tem um charme próprio, com pinturas que datam de tempos antigos e sua relevância como local de coleta de ninhos de andorinha.
lugar que você tá? Aqui a gente tá aqui na lagoa e olha que lindo esse visual maravilhoso, essa água, tudo perfeito. Hey. Let's go. Água muito cristalina, inacreditável. Durante nosso passeio por Pipi Lake, colocamos as máscaras e mergulhamos para explorar a vida marinha de E perto. aí, preparado pra ver tubarão? É agora, é aqui. Bora. Ah, dá pra ver o peixe já daqui. Baby with the mama. Baby with the mama. Opa, Além da beleza natural, Pipi também é um paraíso para snorkeling e mergulho. A sensação de nadar ao lado com peixes tão coloridos e observar a riqueza dos corais é algo difícil de descrever. A cada mergulho, parecia que estávamos entrando em um aquário natural, com águas tão claras que podíamos ver tudo em detalhe. E o melhor é que registramos esses momentos. A visibilidade nas águas é incrível e conseguimos ver de perto a vida marinha, com corais e peixes tropicais. Foi uma experiência fantástica e registramos esses momentos para mostrar para vocês. As águas cristalinas revelam corais vibrantes e uma fauna marinha rica, tornando esses momentos verdadeiramente inesquecíveis. Vamos lá, algumas curiosidades sobre as Ilhas Pipi. O nome Pipi, esse nome deriva do mangue chamado Pulau Piapi, que era como os habitantes locais chamavam a região. Piapi foi simplificado para Pipi na transcrição moderna. Outra curiosidade sobre Pipi é que não há carros em Pipi. A ilha principal ela é completamente livre de carros. Todo o transporte é feito a pé, por bicicletas ou barcos, que contribuem para a atmosfera mais tranquila, ecológica e, muito silenciosa. Também tem uma energia sustentável em expansão. Apesar do crescimento do turismo, Pipi tem investido em soluções sustentáveis, incluindo painéis solares e sistemas de tratamento de água, para lidar com a demanda da população local e dos turistas sem prejudicar o ecossistema. Esse aí é o nosso futuro barco aí, ó. Tchau. Pipi Island não é só um lugar no mapa, é um encontro com a força da natureza, com a delicadeza das águas, com o silêncio que fala mais do que palavras. Estar aqui nos faz refletir sobre o quanto o mundo é vasto e ao mesmo tempo pequeno, íntimo. Nós descobrimos que o lar não é um lugar fixo, mas um estado de espírito. Alguns dos brasileiros que vêm conhecer chegam e não querem mais ir embora. E essa pequena ilha encantadora se torna sua casa, apesar de nem sempre ser nos termos mais favoráveis.
A acomodação aqui é meio complicado, porque como é uma ilha turística, então não tem casa, não tem apartamento pra alugar. A gente mora em hotel, a gente mora num quarto de hotel, então tem esse empecilho de não ter cozinha, mas a gente se vira como dá. Compramos uma panela elétrica daquelas de camping, então a gente cozinha na varanda, super tranquilo. Fica quase um churrasco. O pessoal também tem aí fogareiro, faz churrasco. O brasileiro tá cheio de brasileiro na ilha, então o pessoal se encontra. Né? E aí vocês alugam anual ou anos já? Mensal, a gente paga aluguel mensal, igual pagava no Brasil. Tá tudo incluído já, a energia, a água, então é mais tranquilo. Não acho que é barato, assim, se comparado que por aqui ser muito turístico e ter pouca opção de lugar. E também eles alugariam pra diária no hotel, então... Sim, pra eles tem que compensar. Exato, né? Então assim, a gente paga aqui mais ou menos a mesma coisa que a gente pagava no aluguel do apartamento em São Paulo, né? Nossa. Tipo, um apartamento de um quarto pequeno e tal. Sim. Mas aqui a gente paga o mesmo por um quarto. Legal, gente. Ai. A vida noturna de Pip não decepciona. Bonsai Village é o coração da ilha, com bares animados, festas na praia e show de fogos, que garantem diversão até tarde da noite. Pip consegue reunir aventura, cultura, festa e tranquilidade em um só lugar, oferecendo experiência para todos os gostos em meio a uma natureza exuberante. A Tailândia me ajudou muito nesse quesito. Foi uma coisa que eu precisei, né? E quando eu cheguei em Phi Phi, eu precisava desse acolhimento dessas pessoas, eu precisava viver o que eu vivi aqui. Ver a questão da qualidade, ver a questão do trabalho. E isso faz com que eu melhore cada dia. Não só no trabalho, mas também como pessoa. E a Tailândia me ajuda muito nisso. Acho que se você busca uma qualidade de vida, se você busca viver bem com pouco, a Tailândia é o melhor lugar do mundo. Existem pessoas que falam, a Tailândia é só barato? Não, Tailândia não é só barato. Só que aqui você consegue viver muito bem. Você ganhando pouco, você tendo a sua rotina de trabalho. A sua rotina de trabalho é acordar de manhã, 5 horas da tarde, você 6 horas da tarde, você parar de trabalhar e ver uma sunset no lugar mais bonito do mundo. Você ter a sua liberdade de você sair para beber ou comer o que você quiser, se preocupar com o preço. Então, se você tem um sonho em vir pra Tailândia e quer muito vir, pensa não, só vem, porque é muito bom mesmo. Ainda essa é uma parte que falamos no próximo episódio. É ração de bicho? Depende de bicho. E assim encerramos nossa jornada por Phi Phi Island. É uma experiência única. Pip nos mostrou que a magia está em cada detalhe. Esperamos que você tenha curtido essa viagem com a gente. Pip ainda não estava no seu plano, no seu radar. Acredito que você não vai se arrepender de visitar essa ilha. É um lugar muito incrível, não importa a época do ano. Sempre vai valer a pena se aventurar por aqui. O cara explica uma coisa de vegetarian. Vegetarian?